Olá, irmãos. Então, nós estamos de volta, finalizando o nosso curso sobre a graça em Santo Agostinho. E nessa quarta aula, eu me proponho aqui a aplicar um pouco tudo que a gente viu durante essas três aulas, as três aulas anteriores. Recapitulando um pouco, como eu gosto de fazer nas aulas, fiz nas outras aulas também. Na primeira aula nós falamos um pouco fizemos uma breve introdução, falamos um pouco sobre a realidade do pecado, que é algo muito importante no pensamento de Santo Agostinho e uma contribuição muito grande que ele fez à teologia, à doutrina da Igreja. Como doutor da graça, como doutor da Igreja, ele contribuiu muito desenvolvendo este tema sobre o pecado. Dentro do tema do pecado, nós vimos a realidade do pecado original e a sua relação com o pecado universal, o pecado de todos. Falamos sobre as consequências desse pecado, do pecado, as contribuições de Agostinho que foram acolhidas pela doutrina da Igreja. E nós passamos à segunda aula. Na segunda aula, o nosso tema foi a ação da graça que liberta dessa escravidão que é fruto do pecado. Então, nós falamos sobre dois aspectos importantes da teologia da graça de Agostinho. O primeiro, o homem que necessita da graça. Isso é algo muito característico do pensamento de Agostinho. E a gratuidade da graça. A gratuidade, o homem que não merece, não é merecedor da graça divina. Na terceira aula, a aula anterior, nós falamos sobre um aspecto histórico muito importante no desenvolvimento da teologia da graça, com relação a deixar claro alguns conceitos, desenvolver teologicamente a partir da discussão e deixar claro alguns conceitos teológicos. Esse acontecimento histórico foi a controvérsia entre Agostinho e os pelagianos. Então, nós falamos um pouco sobre como pensava Pelágio, as influências que ele teve, quem era Pelágio, falamos um pouco sobre a doutrina pelagiana e a reação de Santo Agostinho a essa heresia pelagiana. E a reação de Agostinho serviu para a Igreja para, como eu já falei, clarear, deixar claro e conceituar bem temas importantes, como a importância do batismo, a ação da graça, como a graça age no homem, o conceito de pecado original, então tantos outros conceitos foram clareados por conta dessa disputa teológica, essa controvérsia entre Agostinho e os pelagianos. E na aula de hoje, como eu falei no final da terceira aula, hoje a quarta aula, nós vamos abordar o tema de como crescer na primazia da graça. Eu, quando escrevia esse trabalho final, esse curso está sendo baseado no meu trabalho final de teologia, como eu já falei na primeira aula, eu pensei na época em deixar algo registrado, no trabalho e tudo, sobre a nossa espiritualidade da comunidade Shalom, mas também não se preocupe se você não é da comunidade, se você é um estudante, um conhecedor de teologia, um curioso no assunto, que gosta de estudar esse tema, porque não diz respeito somente à espiritualidade da comunidade, mas claro que aqueles que fazem parte da comunidade, que têm o conhecimento dos estatutos da comunidade, que tem um conhecimento maior da espiritualidade da comunidade, claro que talvez aproveite mais essa aula e esses exemplos que eu vou dar, Mas, como já disse e repito, não são propriedade da comunidade, são propriedade da Igreja, da espiritualidade da Igreja. É uma espiritualidade católica, da Igreja Católica, e não somente da comunidade. Ok? Então,
com o objetivo de atualizar os ensinamentos contidos na Teologia da Graça de Santo Agostinho, acolhidos como verdade pela Igreja, nós podemos apresentar alguns pontos que podem nos ajudar a crescer na primazia da graça. Tá? Então, o meu objetivo, claro, partindo da evidência, né? Partindo da minha vida prática como consagrado da comunidade Shalom, e de perceber que na minha vida ordinária eu vivo a primazia da graça. É necessário para eu viver bem a minha vocação, eu cultivar essa primazia da graça. Então, com base nessa constatação empírica, digamos, eu busquei também associar a primazia da graça de Santo Agostinho com a nossa espiritualidade da comunidade Shalom. Então, esses pontos, eles foram extraídos da espiritualidade da comunidade Shalom, como eu já falei, mas podem ser vividos por qualquer cristão batizado que busque aprofundar a sua experiência com a graça divina. Então, para todos nós. Num retiro da comunidade, um retiro de preparação para a Assembleia da Comunidade, em 2008, realizada de 6 em 6 anos na comunidade, o nosso fundador e moderador geral, Moisés Louro de Azevedo Filho, ele falou sobre os fundamentos do carisma Shalom. Né? E no segundo momento de formação do retiro, o Moisés pregou sobre o tema da primazia de Deus e o primado da graça. E aí é com base nessa pregação dele que nós temos registrado no documento dessa Assembleia, tanto as pregações que precederam como os documentos que foram resultado das discussões e das plenárias no retiro. A partir desse documento eu elaborei essa parte do trabalho, tá certo? Que eu vou apresentar para vocês agora. Então, com base nessa pregação, nós podemos citar os modos pelos quais na espiritualidade Shalom se cultiva a primazia da graça. Né? Então, vamos aprofundar. São 8 pontos, ok? O primeiro ponto, segundo o nosso fundador, Moisés Azevedo, o primeiro modo de cultivar a primazia da graça é a força da palavra de Deus. Ele diz que o relacionamento com Deus através da palavra já faz parte da espiritualidade da comunidade Shalom, como nos dizem os nossos estatutos. Os nossos estatutos, lá no artigo, pela demora, mas no artigo 36 vai dizer: a palavra desse modo é alimento e orientação para as nossas vidas. Então, esta tem, segundo Moisés falava, né, que esta tem a potência de fazer a oração se tornar fecunda. Né? Qual é o poder da palavra na nossa vida espiritual? Ela tem o poder de fazer a nossa oração se tornar fecunda. E, além do mais, garante que é uma oração verdadeira. Por quê? Porque é um relacionamento com Deus, ao invés de ser uma invenção daquele que reza. Então, a palavra de Deus, essa força, a palavra de Deus, ela tem essa força de dar fecundidade à nossa oração, nosso relacionamento com Deus, e de tornar a nossa oração uma oração verdadeira. Então, Moisés, depois ele vai nos advertir, né, que a palavra de Deus ela pode mudar a nossa existência. No entanto, ele chama a atenção, né, de que tantas coisas nas nossas vidas não foram transformadas porque não deixamos que a potência da palavra penetre no mais profundo do nosso ser. Então ele nos convidava nesse retiro a deixarmos que a palavra de Deus entre nas profundezas do nosso ser e talvez por ela não ter entrado de forma tão profunda, não tenha ainda transformado, convertido a nossa vida. E aí ele conclui dizendo: portanto,
Portanto, a primazia da graça se renova através do relacionamento com a palavra de Deus. Então, é um meio pelo qual a primazia da graça se renova em nós. E aí nós vamos para o segundo ponto, que é dobrar os joelhos, né? E aí ele diz, uma citação dele, né? Ele diz que sem a oração não existe nem vida cristã, nem nossa vocação e carisma. Assim ele dizia, falando da importância da oração, esse dobrar os joelhos, né? A oração, estar diante de Deus. A vocação Shalom, como um chamado a viver de modo sobrenatural, deve ser enraizada em Deus, né? E qual a forma de nos enraizarmos, termos as nossas raízes em Deus? Pela vida de oração, né? Sem Deus, isto é, sem a oração, a vocação perde o sentido. Então, né, é um alerta também, a nossa vocação pode perder o sentido se for uma vocação vivida sem Deus e sem a oração. A oração nos dá a esperança, conduzindo ao abandono no primado de Deus. Então, a oração, o dobrar os joelhos, ele tem essa força, ele tem ele age dessa forma em nós. Ele nos dá esperança, e ele nos conduz a um abandono nas mãos de Deus, no primado de Deus. Deus que nos socorre. O terceiro ponto que é citado pelo Moisés é exatamente a vida de louvor, que é um aspecto também muito caro ao nosso carisma, né, e que nós vamos ver aqui relacionado à primazia da graça. Ele diz que no nosso dia a dia nós verificamos a capacidade que o louvor tem de expulsar a murmuração. Nós sabemos o quanto um grande remédio para a murmuração é exatamente o louvor, né? No nosso dia a dia. E ele chama a murmuração de inimiga da graça. A murmuração, inimiga da graça, perigosíssima para a vida cristã e comunitária. Então, vamos continuar, né? Então Moisés ele comenta que mesmo este aspecto parecendo algo superficial, né, a vida de louvor, sem fundamento teológico, é um comportamento que nos coloca sob o senhorio de Deus, nos faz ser coerentes com aquilo que cremos. Então nós percebemos realmente quanto é importante o louvor, né? Ele nos coloca sob o senhorio de Deus e ele nos faz coerentes, né? Como nós queremos, consagrados, ser coerentes com aquilo que nós acreditamos, né? Então uma via é o louvor. Então, da vida de louvor provém a força que gera vida na nossa vida, né? Uma citação do Moisés, né? Da fala dele, né? Da vida de louvor que provém a força que gera vida na nossa vida. Pronto, esse é o terceiro ponto. O quarto ponto é a formação pessoal, citado por ele, né? Então, essa nomenclatura, formação pessoal, né? Talvez se você não é da comunidade Shalom, muitas outras comunidades nascidas na renovação carismática utilizam essa nomenclatura da formação pessoal, mas talvez você que esteja assistindo não conhece essa nomenclatura, né? Mas essa nomenclatura utilizada na espiritualidade da comunidade de Shalom diz respeito à direção espiritual. Talvez esse termo seja mais conhecido de nós todos, né? A direção espiritual, que é obrigatória para todos os membros da comunidade, né? E ela é entendida na história da igreja como um olhar externo. A direção espiritual, o meu diretor espiritual, é aquele olhar externo sobre mim, sobre as realidades que eu vivo, né? E ele é um instrumento que dá a garantia ao cristão
de não caminhar segundo a sua vontade e os seus desejos. Então, como é importante a formação pessoal, a direção espiritual. E é citada pelo Moisés, nessa pregação, como indispensável para que cresçamos na primazia da graça, a formação pessoal. E aí nós passamos ao quinto ponto, que é o desejo de Deus pela sua santa vontade, pela santidade. E aí, tal desejo de Deus é aquele mesmo cantado pelo salmista, no Salmo 42, versículo 3, que diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando verei a face de Deus? Esse é o desejo de Deus que nós temos no nosso coração. Na verdade, nós carregamos ele no nosso coração, né? É neste desejo pelo divino que o homem começa a desejar a vontade de Deus e, consequentemente, a santidade. Quer dizer, tudo começa por esse desejo de Deus. O desejo de Deus nos impele a desejar a vontade de Deus e nos impele, nos impulsiona a santidade. Sobre este tema, Moisés Azevedo cita a oração de Santo Agostinho, a oração conhecida, né, de Santo Agostinho, que fala tarde te amei, né, e continua toda a sua oração. Segundo Moisés, esse desejo de Deus faz com que a doçura de Deus se derrame sobre nós. Então, como é importante cultivarmos esse desejo de Deus, faz parte. A primazia da graça cresce na nossa vida à medida que nós cultivamos esse desejo de Deus, não deixamos que esse desejo se perca, se enfraqueça. O desejo pela vontade de Deus, o desejo pela santidade. Sexto ponto, o amor esponsal e a Eucaristia, né? Então, o amor esponsal é considerado nos nossos estatutos como fundamento da espiritualidade de Shalom, né? Lá no artigo 34 fala disso. O amor esponsal é o fundamento da espiritualidade de Shalom. E o amor esponsal a Jesus Cristo pode ser definido de forma sintética como desejo que cada membro deve ter interiormente de corresponder à iniciativa do amor de Deus. Então, o amor esponsal é esse desejo que todos nós, devemos ter interiormente. Não é algo somente comportamental exterior, mas interiormente de corresponder a essa iniciativa do amor de Deus. Incondicionalmente, como é o amor divino. Então, esse amor esponsal precisa ter essa característica de ser um amor incondicional, porque é uma resposta de amor a Deus. Segundo ele, uma citação do Moisés, né? A primazia da graça significa também alimentar o amor esponsal e a castidade que gera fecundidade. O amor esponsal e a castidade, elas precisam ser alimentadas. Ele ainda afirma que tanto o amor esponsal como a castidade têm ligação com a Eucaristia. Existe uma relação entre amor esponsal, castidade e a Eucaristia. E aí ele tentou explicar essa ligação, essa relação, ele aprofundou em um outro momento do retiro. O sétimo ponto de como crescer na primazia da graça é a fé. A partir da constatação de que o mundo atual, de tantas maneiras, tenta roubar a paz dos homens com as preocupações e ansiedades, né? Então ele falava disso no retiro, né? Que as coisas do mundo, as coisas do mundo, né? Tantas coisas, de tantas maneiras, tentam roubar a paz nos homens.
e semeando preocupações desordenadas, ansiedades. Ele fala que é a fé que nos ajuda a enfrentar todos os nossos desafios interiores e exteriores. Desafios que nós trazemos no nosso interior e também os desafios exteriores. E a fé, ela nos leva a enfrentar tudo isso com confiança absoluta em Deus. Encontramos na fé a possibilidade de passar por todas as turbulências e privações. Portanto, abre aspas, crescer na fé é mais um ponto fundamental para cultivar a primazia de Deus. E aí nós chegamos ao último ponto, o oitavo ponto, em que Moisés Azevedo fala sobre a juventude espiritual, né? E aí ele fala do mundo que é velho, né? Ele diz, neste mundo velho, por causa do secularismo, o que envelhece o mundo? Justamente o secularismo, o consumismo, ele cita, né? Entre outros fatores. E aí o Moisés fala deste mundo velho por conta de todos esses fatores, e aí ele afirma, não rejeitemos rejuvenescer unidos a Cristo, mesmo em meio a um mundo velho. Nós que estamos no mundo, nós não somos apartados do mundo, este mundo que padece pelo consumismo, pelo secularismo, por tantos outros males, mas nós somos chamados a rejuvenescer unidos a Cristo. Essa juventude espiritual, ela faz crescer em nós a primazia de Deus. Ela nos conduz a um primado de Deus nas nossas vidas, né? E vamos rejuvenescer unidos a Cristo, mesmo em meio ao mundo. Nós estamos no mundo. Então, com isso nós concluímos os 8 pontos que são como, aproximando da nossa realidade, toda a teologia da graça de Santo Agostinho, nós podemos cultivar e crescer na primazia da graça através desses 8 pontos e com certeza de muitos outros, né? Mas eu quis apresentar esses pontos aqui para tornar claro, concreto, como está na nossa vida, está diante de nós as oportunidades, os meios que nós temos para crescer na primazia da graça. Ok? Espero que esse curso tenha sido importante, tenha acrescentado a você de alguma forma, tenha te feito refletir e talvez até em um momento posterior aprofundar o seu conhecimento sobre a teologia da graça de Santo Agostinho, sobre dogmas da igreja que vieram desse desenvolvimento da teologia de Santo Agostinho. Espero que tenha sido interessante para você. Espero que a teologia da graça toque a sua vida familiar, a sua vida profissional, a sua vida acadêmica. E estou à disposição, posso tentar colocar de alguma forma o material, a minha bibliografia utilizada para este trabalho, o trabalho completo, se assim alguém desejar, e desejo que contribua para a nossa santidade esse curso sobre a graça em Santo Agostinho. Que Deus te abençoe. Até um próximo momento, se assim a providência de Deus desejar. Shalom.